Como é seu nome? Rogério. Faz essa corrente há quanto tempo? 6 meses. Como é que você chegou aqui? Bispo, eu era uma pessoa que tinha a vida muito amarrada. Eu ganhava bem. Eu trabalhava em uma empresa que eu ganhava bem. Só que meu dinheiro eu não via o dinheiro. Não rendia? Não rendia. Eu ganhava bem, O muito, dinheiro sumia? mas sumia. O dinheiro, eu não tinha um carro, eu morava de aluguel, meu dinheiro simplesmente ele desaparecia no mês. Era uma vida amarrada. Eu ganhava bem, mas não servia. Então, com o tempo, eu fui desanimando e acabei saindo do ramo, da empresa onde eu trabalhava, do ramo, e fiquei um tempo sem trabalhar, em depressão. Caiu em depressão? Caí em depressão. E, nesse tempo que eu caí em depressão, foi acumulando dívidas, e mais dívidas. Chegou a quanto? No total, chegou a R$250 mil. Tanto que eu achava que eu nunca ia conseguir pagar essa dívida. Eu voltei a trabalhar. Depois que eu voltei a trabalhar, eu pensei, vou voltar a trabalhar no mesmo ramo, voltar a ganhar bem, mas eu nunca vou conseguir ter um nome limpo, um cartão de crédito, cheque, nunca vou ter. Pensava que era impossível limpar seu nome. Eu achava que era impossível limpar o meu nome, porque a dívida era muito grande. E não era só o cheque, era muita coisa, promissórias. Enfim, depois, eu fiquei pouco tempo trabalhando no ramo e fui trabalhar como empresário. Eu fui abrir uma empresa no mesmo ramo. Eu e mais 3 sócios. E no total de 4 sócios. E uma sociedade que não deu certo. Era uma sociedade que eu era visto como um empregado. Porque os meus funcionários, eles tinham uma vida melhor que a minha, tinha casa, tinha um carro melhor que o meu, tinha condição social melhor que a minha. Então, tanto que a maior humilhação assim que eu passei, que eu desanimei, foi quando um dos meus funcionários falou para mim não colocar o meu carro, que eu tinha um carro velho, na porta da loja, um dos comentários dele, porque ele tinha vergonha de falar para alguém que era patrão dele que estava parando na porta da loja. Quer dizer que eram 4 sócios e você era visto pelos funcionários como mais um funcionário. Você era o que menos tinha condição dos sócios? Exatamente. E também, assim, depois que aconteceu isso, eu comecei a dar ouvido para minha esposa. Porque minha esposa estava vindo na corrente. E eu não. Você não? Eu não. E eu comecei porque eu desanimei, e ela não deixava desanimar. Ela ficava me dando apoio, falando da corrente, o que passava na corrente. E eu comecei a dar ouvido para ela. Quando eu comecei a dar ouvido, foi quando eu comecei a prosperar. Foi quando começou a dar certo na minha vida. Sem vir aqui? Sem vir aqui. Eu não... Sua mulher está aí? Tá. Cadê ela? Vem cá. Quer dizer que você queria desanimar, ela falar, não vai dar certo, eu ouvi na palestra lá para você fazer isso, e começou a funcionar? Então, ela me passava algumas coisas da palestra, e eu não queria dar o braço a torcer para ela. Então, eu usava o que estava passando na palestra, o que era passado aqui na palestra, mas eu não queria dar o braço a torcer e não queria vir. Eu até usava, e eu comecei a prosperar. Aí foi quando eu comecei a limpar meu nome, comecei a ver que eu tinha condições de conseguir algo melhor. Então, começou a abrir minha visão. Ela me passava o que o senhor dava aqui na palestra, e eu comecei a abrir minha visão. Eu falei, espera aí, eu não vou sair da sociedade. Aí foi quando foi abrir na minha visão e eu fui abrir uma outra empresa junto com o meu irmão, que é meu sócio hoje. Inclusive, participa também aqui da corrente. Já vi ele aqui. Já, né? Então, nós abrimos essa loja. Quando a gente foi abrir essa loja, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu estava usando tudo que estava aqui na corrente, tudo que era passado na corrente. Só que a loja era uma loja que ela tinha um rendimento de 150 mil por mês. E no ramo que eu trabalho, isso é pouco. Então, quando eu peguei a loja no primeiro mês, usando o que estava passando aqui na palestra, que estava sendo dito aqui na palestra, a loja ela multiplicou 6 vezes o valor de 150 mil. No primeiro mês que eu peguei a loja. E todo mundo achava que era impossível aquela loja dar certo. E foi quando eu comecei a ver que não só bastava ficar ouvindo o que ela me passava, o que a minha esposa passava, eu tinha que começar a vir, porque, se eu só ouvindo o que ela está me passando, o que o senhor dizia na palestra, aqui na corrente... Estava dando certo, imagina se eu vier. Se eu vier, vai arrebentar.
Foi quando eu comecei a vir. Faz 6 meses. Faz 6 meses. E agora? Agora, multiplicou a empresa, hoje não é... Ela multiplicou, não. Ela quadruplicou praticamente, porque hoje são 2 lojas, um depósito. Eu tenho um luxo hoje de ter a minha transportadora própria, para poder transportar do sul minha própria mercadoria. Eu tenho... hoje eu não moro mais de aluguel. Eu tenho um apartamento avaliado em 1.200.000. Eu tenho 2 carros importados, não é mais aquele carro velho. Eu tenho uma BMW, minha esposa, eu dei para ela uma Journey. Eu tenho um terreno de 450 metros no interior de São Paulo. E não para por aí. Quer dizer que o homem demorou para vir? Demorou. Ele dizia o quê? Ele não acreditava. Tudo que eu chegava em casa e falava para ele, ele falava, você está louca. Não é assim as coisas. E com 1 mês e meio na corrente, eu descobri que a minha vida podia mudar, que eu podia sair de baixo e ir para cima. Aí ele pegou, eu chegava nele e falava, olha, eu quero isso, isso e mais isso. Ele, mas não pode, não tem condições. Eu falava, tem condições sim. O que eu escuto lá são coisas que vai ajudar a gente para frente, vai ajudar a gente a progredir. Aí eu comecei a ir atrás primeiro do apartamento. Isso pagando aluguel, pagando o colégio da filha, que era pouco, e muitas vezes faltava o dinheiro. Aí ele, você é louca. E eu fui logo atrás do apartamento de 1 milhão. Você abriu a visão aqui, só para a gente poder adiantar. A vida hoje é outra? Outra, totalmente outra. E hoje ele não sai daqui? Não, não sai. Ele veio e, se falta alguma segunda-feira, ele fala, não, vamos, nós precisamos ir, porque lá abre a visão mesmo. Deus abençoe.